Confiança versus Santa Cruz, o caminho para a classificação. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje, para a gente falar sobre o confronto decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste entre Confiança e Santa Cruz. Jogo esse que vai acontecer em Feira de Santana, mais uma vez, no estádio Joia da Princesa. Estádio esse que nós já temos história lá. Fizemos nosso primeiro jogo do acesso contra a Jacuipense em 2014 lá. E esse jogo vai ser válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, como eu já falei. Em jogo único, o vencedor passa às semifinais. Hoje a gente vai discutir aqui os caminhos, o que o Confiança precisa fazer para garantir a vitória e assim garantir a classificação às semifinais da Copa do Nordeste, ao qual encarará ou Fortaleza ou Bahia, times que nós já inclusive já encaramos. Fortaleza ou Bahia não, Botafogo ou Bahia, time que inclusive era do grupo oposto e nós já enfrentamos esse ano, empatando com o Botafogo e perdendo do Bahia. Ok? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos chegar a 2.500 seguidores antes do Campeonato Brasileiro da Série B, que aí na Série B a gente vai bombar ainda mais. Então conto com você para que a gente possa continuar crescendo. A resposta que vocês estão dando na volta do canal tem sido muito boa e eu por isso agradeço. Vamos lá, o primeiro caminho da vitória é fazer uma gestão do tempo e do esforço. Isso está bem diferente, né? Parece ser aquele papo de coach maluco, mas se liga que você vai entender o que eu estou falando. Não é papo de coach, não. Fazer uma gestão do tempo e do esforço é entender que o Santa Cruz ele é um time muito paciente. Santa Cruz, se a gente olhar os jogos que ele fez, por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba e contra o Sport, por exemplo, ele conseguiu o resultado já no final do jogo. É um time que ele não se afoba. Ele não vai desesperado para cima. Se ele toma um gol, ele não desmonta. Então, a gente tem que entender que encarar um time bem formado como esse Santa Cruz de Itamar Schulli e que tem essas características, um time que perde pouco, um time que sabe resistir quando é atacado e sabe dar o bote no momento certo, a gente precisa entender que o jogo vai ter 90 minutos de duração. Então, por isso a gente precisa fazer essa gestão de esforço, essa gestão para os jogadores não cansarem muito rápido e chegar a hora do bote do Santa Cruz, esse esforço do tempo, saber que o jogo vai ser jogado, então se não deu naquele momento, não adianta forçar uma jogada, porque se a gente toma um gol, sai atrás do placar é pior. Enfim, a gente precisa entender como jogar o jogo diante de um time que ele já se mostrou no Campeonato Pernambucano, na própria Copa do Nordeste, também na Copa do Brasil, que ele sabe olhar esse tempo e sabe fazer o que deve ser feito na hora certa. Então, fazer essa gestão de tempo e de esforço é isso. De tempo é isso que eu te falei. E de esforço entendendo essas características do Santa Cruz, não adianta ir para o abafa, cansar os jogadores logo de início e depois ficar exposto. Então, a gente tem que fazer esse jogo de xadrez, esse jogo miudinho, para que na hora certa a gente dê o bote certeiro. Segundo caminho para a vitória, ajustar o ataque. Quando eu falo ajustar o ataque, claro que isso é óbvio, né? O caminho para a vitória é fazer gols. Mas é porque eu vejo que a nossa defesa está ajustada. Em que pese de ter perdido contra o CRB, ter perdido contra o Bahia, ter saído atrás do placar contra o Sport, mas a defesa apresenta poucos sobressaltos. No entanto, o ataque parou de funcionar. Então, nos últimos 3, 4 jogos, nós fizemos poucos gols. Nós fizemos 2 gols nos últimos 4 jogos, incluindo um jogo contra o Itabaiana, onde a gente tinha a obrigação de vencer, por sermos um time mais qualificado, porque o Itabaiana está numa fase ruim, e a gente não conseguiu ter uma produtividade de ataque boa. A gente fez um gol ali, muito mais numa jogada individual de Everton e Ítalo, do que propriamente uma produtividade coletiva do time. Então, é importante que volte Mikael, é importante a chegada de Ari Moura para fazer inclusive essas jogadas de ponta. O fato de ter Mikael lá na frente, um atacante alto, bom finalizador, não significa que a gente vai ter que ficar cruzando bola o tempo todo. Jogadas de linha de fundo deram muito resultado esse ano.
quase o gol de André, quase o André Moritz faz um gol com cruzamento de Ari já no jogo contra o Sport. Então a gente precisa aproveitar que a gente vai ter Marcelinho, Ari, Ítalo, Reis, todos esses jogadores de habilidade que caem pelas pontas, aproveitar essa boa fase de Mikael e também fazer jogadas de linha de fundo, fazer jogadas laterais, fazer jogadas que afunilem, para que ele possa dialogar com esses jogadores e a partir daí sair o nosso gol. A nossa produtividade ofensiva ela precisa melhorar para agora, precisa melhorar para a Série B, e aí nada melhor que já fazer os gols necessários nessas quartas de final contra o Santa Cruz. Outro caminho para essa vitória, o terceiro, concentração. Eu falei isso no jogo de ontem, no vídeo de ontem, desculpa, de pontos fortes e pontos fracos, que o Confiança toma muitos gols por falta de concentração, falta de atenção. Então ele tomou um gol contra o Bahia, tomou um gol por completa falta de atenção contra o CRB e outro gol agora por completa falta de atenção contra o Sport. Então já chega, tomamos esses 3 gols, lição aprendida, agora é evitar que esse tipo de coisa aconteça. Okay? Então, como fazer isso? Bem, como eu falei no vídeo de ontem, eu não sei, mas a gente precisa que os jogadores eles tenham um reforço nessa condição, o time todo se atente, aquele lateral, por exemplo, cobrado no jogo do Sport não pode acontecer, um time de lateral você não deixa bater, você atrapalha o antijogo. Você atrapalhar a mobilidade do adversário para ele pegar de surpresa não é um demérito. Claro que o antijogo, quando é com violência, não pode ser feito. Agora, usar a malandragem para evitar ser pego de surpresa, ou então ser pego por uma outra malandragem, isso é do jogo. A gente tem que saber e evitar esse tipo de coisa. Evitar que as faltas só sejam cobradas rápidas, que os laterais sejam cobrados rápidos, enfim, evitar ser pegos de surpresa. Porque se um jogador acerta um chutaço e faz o gol, a gente não evita isso. Agora dá para evitar que o cara cobre um lateral sem uma marcação, sem uma cobertura. Isso precisa ser evitado. E por fim, quarto caminho para a vitória, olho em Pipico. Todo mundo está falando de Pipico e não está falando à toa. Olha, me assustei com a minha gata aqui, desculpa. Todo mundo está falando de Pipico e não está falando à toa. Ele já marcou 4 gols só no Confiança desde que ele chegou ao Santa Cruz. Então ele gosta de fazer gol na gente, ele gosta de fazer gol em todo mundo. Então é importantíssimo ter cuidado com esse tipo de atacante. Assim como a gente conseguiu, por méritos nossos, também por uma certa demérito do próprio jogador, anular as ações de Hernani Brocador, a única chance que ele poderia ter, ele não conseguiu, ele não quis finalizar a bola, mas de resto a gente impediu que ele jogasse, e a mesma coisa deve ser feita com o Pipico, talvez até em maior nível, já que ele está em melhor momento que o próprio Hernani Brocador. Então é importante não só ter uma marcação específica e muito forte em cima desse atacante de Santa Cruz, como impedir que as bolas cheguem até a ele. Então não adianta também a gente deixar o Santa Cruz tocar a bola, focar em Pipico, porque se a bola invariavelmente chegar e chegar redonda, ele vai guardar. Então, o interessante é ter essa atenção, impedir que o jogo dele flua, mas também impedir que o jogo dos outros que municiam bola a ele também flua. Um exemplo disso é de Dira, que esteve no CSA e no Asa por muitos anos, nosso vizinho aqui de Alagoas. A gente conhece muito bem o futebol dele, sabe o quão perigoso é, o quão talentoso ele é para fazer essas jogadas. Então, vamos tomar cuidado, ficar de olho nele, porque se a gente impede que Pipico faça gol, dificilmente a gente tomará gol de outro jogador ali do Santa Cruz. Então, é importante, claro, que a gente tem que se alertar contra todo o time, mas o Pipico ali é com certeza o nosso ponto focal de preocupações, impedindo que ele faça gol. Boa parte do caminho já está avançada para que a gente possa passar pelo menos zerado, marcando 1 ou 2 golzinhos, chegar às semifinais. Ok, é isso, pessoal. Qual a sua opinião? Existem outros caminhos que a gente precisa trilhar para conseguir essa vitória? O que vocês acham? É realmente Pipico o que mais a gente tem que nos preocupar? O favoritismo do Santa Cruz, o quanto ele é pesado, o quanto ele influencia, o quanto ele atrapalha? Deixa suas opiniões no comentário, eu tento corresponder todos os comentários deixados aí. Então, agradeço a você que chegou até aqui, muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui!
momento de selfie só para chegar em 10 minutos.